Olá, amigos, de volta aqui com um momento de reflexão sobre o livro da palavra em nosso caminhar terreno. Quero convidar você a compartilhar comigo nesse momento a espiritualidade, a oração, por meio da palavra de Deus em nosso caminhar. Oremos. Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os filhos e filhas, que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando e renovando por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar. A sós, a noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pela onda, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem, Pedro." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. E gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam notícia por toda a região. Então, levaram a ele todos os doentes e pediam que pudesse ao menos tocar a barra de sua veste, e todos que o tocaram ficaram curados. Queridos amigos, essas palavras são palavras da nossa salvação, palavras que nos ajudam a conduzir nossa vida de maneira a nos deixar orientar pelo projeto de nosso Senhor Jesus Cristo. Um projeto de amor, um projeto de salvação, um projeto que gera vida. Hoje o Evangelho nos apresenta esse episódio em que Jesus, após saciar a fome de uma grande multidão, parte com seus discípulos, mas os discípulos saem na frente na barca e Jesus procura um local solitário, um local deserto, para renovar a sua espiritualidade, para a oração. Jesus era um homem constantemente que vivia em oração, dizendo a mim e a você a importância da mesma, nos fazendo perceber o quanto é importante a oração em nossas vidas. Por meio da oração nós encontramos força, renovamos a nossa fé, encontramos discernimento para como conduzir situações que muitas vezes nos angustiam. É a oração que nos fortalece e nos dá discernimento e sabedoria por meio da presença do Espírito Santo. A verdadeira oração é aquela que nos conduz ao Pai, mas nos faz também ter empatia e construir um relacionamento saudável com as pessoas que fazem parte de nossa caminhada. E eis que Jesus fica em um local deserto e os discípulos seguem na barca. Já tarde, por volta das 3 horas da madrugada, eles observam a presença de alguém vindo, andando sobre as águas. É Jesus. E eles ficam apavorados, ficam com medo. E um deles diz: "É um fantasma." E gritam de medo. Jesus, porém, logo
diz a eles: coragem, sou eu, não tenhais medo. E quantas vezes em nossas vidas nós temos medo pelos problemas que nos assolam? São problemas de violência, problemas de, muitas vezes, os vícios, problemas de relacionamento conjugal, problemas financeiros, o desemprego, doenças, enfim, uma infinidade de tempestades que vem ao nosso encontro e nós, pela nossa condição humana, porque nós somos humanos demais para compreender, muitas vezes, não temos fé, perdemos a fé. E todo aquele que perde a fé perde a esperança, o ânimo e a coragem de caminhar. Por isso Jesus chega com eles e diz: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então, o interessante é que Pedro, que conhecia Jesus e convivia já há muito tempo com o mesmo, usa do dom aqui, da artimanha da prepotência, e diz: Senhor, se tu manda eu ir ao teu encontro, caminhar sobre as águas, como quem não confiasse em nosso Senhor Jesus Cristo. E nós agimos assim, muitas vezes, diante de nossa dificuldade, nós perdemos a fé, mas é preciso perceber que a presença de Cristo constantemente nos faz caminhar, porque é um Deus que nos vê, sente compaixão e cuida de cada um de nós por meio do seu infinito amor. E Jesus diz a Pedro: vem, e Pedro começa a caminhar sobre as águas. Porém, ventania forte novamente e ele começa a afundar. Pedro perde a fé e diz: Senhor, salva-me. E Jesus diz a Pedro: homem fraco na fé, porque duvidaste? E nós somos assim. Quantas e quantas vezes eu em minha vida e você também, com certeza fraquejou na fé. Mas nós precisamos, por meio da oração, da espiritualidade, fortalecer a nossa fé. É por meio desses momentos que encontramos esse discernimento para caminhar sobre a presença de nosso Senhor Jesus Cristo, um Deus que está sempre conosco, nos fortalecendo, jamais abandona cada um de nós. E também por meio dos frutos santificantes do Evangelho que geram vida a todo instante, a todo lugar, em um Deus que não aponta dedo para nossas falhas, mas estende as mãos. É Cristo que estende as mãos a Pedro, quando já está quase para afundar sobre as águas. E Cristo estende essa mesma mão a cada um de nós diante de nossas necessidades, diante de nossas dificuldades humanas. Portanto, digo a você, meu querido amigo e amiga, tendes fé, mantendes acesa a chama da esperança por meio da oração. Faz a oração constante em tua vida diariamente, em todo canto e em todo lugar. Lembre-se, céus e terras passarão, mas sua palavra jamais passará. A todos vocês, paz e bens e um beijo em seus corações.